Há vagas de emprego no Brasil e você precisa saber aonde elas estão. Olá, eu sou Andressa Meca e eu vou falar durante esses 20 minutos sobre emprego, aonde estão os empregos no Brasil. Informação importante para você que está desempregado, em transição de carreira, ou você que está buscando uma nova vaga e está naquele momento, será que é o momento adequado para eu procurar um novo emprego? Mas você precisa saber antes que precisa estar tudo preparado. É importante ter sempre a posição aberta à vaga, mesmo se nesse momento você não esteja desejando procurar emprego. Mas para você que está buscando uma recolocação no mercado, é importante primeiro olhar para dentro. O que está de fato acontecendo com você nesse momento? Existe, da Elizabeth Kimbler, sobre as 5 etapas de perda, ou como ela também chama, as 5 etapas de luto. Sim, perder o emprego é muito similar a uma perda de um ente querido. Então é normal que nesse momento você esteja sentindo algum desses pontos, dessas etapas da vida que é importante você saber e você pode trabalhar esses pontos. Não é necessariamente nessa ordem que acontece as etapas, elas podem intercalar ou elas podem acontecer um ciclo de idas e vindas, mas é importante insistir, persistir e principalmente a consciência. A consciência gera um movimento. A primeira etapa é a negação. Perdi o emprego. Não, eu não perdi o emprego. Amanhã alguém vai ligar para mim. Tenho certeza disso. Esse é o sentimento. Nega a situação atual. A pessoa nessa etapa, ela não vai querer falar sobre estar desempregado e muito menos da empresa que ela saiu. O segundo ponto é a questão da raiva. E eu acho a raiva um ponto muito importante nesse momento, porque a raiva ela é movimento, ela traz o movimento e é importante dar atenção a ela. A raiva é naquele sentimento de revolta ao mundo. Eu me sinto injustiçado. Por que tem que acontecer comigo? Meu caro amigo, minha amiga, não tem nada a ver com você. Estamos numa crise. As empresas estão cortando pessoas. Esse momento, há milhões de oportunidades lá fora no país. Não é o momento de desistir. É o momento de buscar, de pensar no que exatamente você quer para a sua carreira. O terceiro ponto é a barganha. Eu acho que, pelo menos mentalmente, alguém já deve ter pensado: prometo, se um emprego acontecer, eu nunca mais faço tal coisa. Começa a barganhar, ou até mesmo barganhar com alguém mais divino, do qual vocês possam dar outros nomes, como Deus, Buda, Xalá. Então toma cuidado com o tempo de barganha. Não se trata de barganhar, não é uma situação de penalidade. É apenas um problema no qual você vai resolver. É uma etapa da vida. Tudo passa. O quarto ponto é a depressão. Atenção para esse ponto. Essa etapa não fique muito nela. Ela pode ser prejudicial. A pessoa se isola, fica melancólica, tem aquele sentimento de impotência. Você é muito mais. E eu acredito que você pode muito mais. E por último vem a aceitação. Aquele momento que, ok, eu estou desempregado. Eu não sou um desempregado. Há uma grande diferença entre estar e ser. É um momento de transição. As coisas vão mudar. Esse momento traz uma consciência muito forte. A pessoa vai no movimento. E vai em qual movimento? Nos próximos passos que eu vou falar para vocês. Quero falar sobre currículo. Apesar que currículo é um tanto quanto antigo, mas ele ainda existe na nossa vida. E o que é o currículo? O currículo é o documento que vai falar sobre você quando você não estiver presente. Guardou bem essa frase? Essa frase é importante. Não trate o currículo como um formulário. Não é isso. Ele tem que falar sobre você. Então, o que diferencia a Maria do João? O que diferencia as pessoas em si são os que elas produziram, os resultados dela. Toda empresa contrata um profissional porque ela tem um problema a ser resolvido. E isso não importa a área que você atua. Sempre há uma questão a ser resolvida, mesmo que operacional, seja uma repetição de atividades. Alguém precisa fazer aquilo, senão as coisas não acontecem na empresa. Portanto, trazer números vai dar uma noção para o recrutador entender
tamanho do desafio ou mesmo a trajetória de evolução de seu currículo. O ponto importante que eu trago aqui é traga a informação completa. Diga um pouquinho da situação, do obstáculo que tinha, bem sucinto. Aqui não cabe problemas. A ação que você fez e a reação. Estou falando de uma linguagem da PNL, o SOAR, que traz a comunicação como um todo. Guardou bem essa dica? Não vai esquecer. O próximo ponto, que é o meu querido de coração, eu confesso, é o LinkedIn. Meu caro, o LinkedIn não foi criado para divulgar vagas, ele é networking. E você precisa estar muito consciente de como você vai conduzir isso. O networking é uma ferramenta poderosa, não só para procurar emprego, mas para criar conexões, inovar, ter outras ideias, ter outras experiências do profissional. É uma troca de conhecimento, experiência de vida. Use essa ferramenta com sabedoria. Mas o que é o LinkedIn de fato? Se o currículo ele vai registrar o que foi no passado, o LinkedIn fala quem é você agora, profissional. Então, está na hora de você dar mais atenção ao LinkedIn. Cuidado com as publicações. Alô, pessoal, estou procurando emprego. Isso é barganhar. Já vimos a etapa anterior. Então, traga seu conhecimento, divulgue assuntos que sejam da sua carreira. Interajam com as pessoas e, principalmente, aumente sua conexão. A sua rede de contato é importante. Não é qualquer pessoa que entra na sua rede de contato. São pessoas que você tem interesse, que você quer trocar informação. E nesse momento que você está em transição de carreira, quem seriam as melhores pessoas para você ter exatamente na sua rede? Claro, recrutadores. Posições acima da sua, se você é um coordenador, um gerente, um diretor. Um pouquinho mais um CEO. Essas pessoas são importantes porque elas sabem de vagas. Agora eu vou trazer uma informação importante para você. Pasme, mas no mercado de trabalho apenas 20% das vagas são divulgadas. Você falou 20%? Sim, eu falei 20%. As outras 80% não são divulgadas naquele lindo botãozinho que você com certeza gosta de clicar, chamado vagas. E como eu chego nas 80%? Há várias maneiras de chegar nos 80%. Principalmente você conversando com as pessoas. As pessoas de outra empresa sabem das vagas internas e elas podem te avisar sobre ela, te indicar o caminho do tesouro. Atenção, é importante. Networking. Outro ponto importante que eu quero falar com vocês. A ferramenta do LinkedIn, a gente sempre vai naquele ponto vagas. Você já tentou digitar no campo de títulos, aquela de procura, o seu cargo certinho? Na lista de logística, por exemplo. Clica em pesquisar e depois você seleciona a opção publicação. Por que isso? Aquele botãozinho de vagas é apenas para quem está pagando o LinkedIn. Está investindo na ferramenta dele para divulgação. Outras pessoas utilizam o feed de notícias para colocar a vaga existente e poucas pessoas olham para essas feeds. Ou trabalham muito tem que saber a hora certa que a pessoa mandou para conseguir a conexão. Utilize essa ferramenta de busca. Ela é muito importante. Outro ponto que eu quero falar com vocês. Finalmente, a tal esperada entrevista chegou. E agora? Hora de comemorar. Estou tranquilo, vou direto. Errado. O ponto certo é treinar. Crie seu diálogo. O diálogo seu tem que estar conectado com o currículo. Vou voltar a um ponto importante. Currículo tem que ser igual ao que está contido no LinkedIn. E que tem que ser a mesma comunicação da entrevista. Eu já entrevistei muitas pessoas e já tive uma pessoa no currículo, outra no LinkedIn e de repente na entrevista uma terceira pessoa. Isso confunde o recrutador. Se ele selecionou seu currículo, ele quer aquele profissional do currículo. Então não minta no currículo, fale sempre a verdade. Isso é muito importante. Chegou na entrevista o grande momento. Você deve treinar. Treinar o que está no currículo, os dados que você colocou lá, juntamente com o seu discurso. Veja o tempo do que você fala. Geralmente você deve falar em torno, se a entrevista é de 1 hora, em 30 minutos, para deixar o tempo de perguntas, ou se ela é de 30 minutos, tente falar de 15 a 20 minutos. Como estamos na pandemia,
não esqueça do fundo, é importante. Tem ferramentas que conseguem ocultar o fundo. Cuidado com barulhos. A criança fugiu, ela apareceu na entrevista. Apresente. Simples assim. Trabalha com leveza. Acontece problema? Acontece. Você vai tentar ao máximo blindar esse momento, que esse momento é seu e é importante. Outro ponto, o microfone. Muitas vezes a gente usa o fone e o microfone está acoplado direto no fone. Se esse microfone ficar em contato com a roupa, ele gera um ruído muito ruim para o entrevistador. Ah, mas o entrevistador vai me avaliar por causa disso? Com certeza não. Mas muitas informações que a gente recebe, elas são não verbais e elas podem causar sentimento na outra pessoa, como por exemplo um incômodo, uma irritação por causa do fone batendo. Não vamos deixar um fone derrubar sua entrevista, certo? Agora eu quero falar sobre perguntas saia justa. Cuidado com elas. Elas muitas vezes são muito padrões. Se eu perguntasse para o seu chefe, se eu ligasse agora para ele, o que ele falaria sobre você? Essa pergunta é a mesma que eu perguntasse para você. Quais são os pontos que você deve desenvolver e quais são os seus potenciais? É a mesma pergunta, ela só está camuflada. Quero deixar uma regra de ouro. Eu adoro um copo d'água, gente. É muito importante. A água salva vidas. Por quê? Você já viu as pessoas, não que seja elegante, mas falar com a boca cheia, certo? Mas você já viu alguém com água na boca conseguir falar? Eu não, creio que nem você. Então, nesse momento, quando ela fez aquela pergunta, se eu ligasse para o seu chefe, o que ele falaria sobre você? A sua mente, ela não vai ter um bloqueio. Ela vai resgatar aquele último feedback e talvez não seja um feedback bom de ser lembrado nesse momento. Então, altamente vai gerar aquele sentimento que estava lá acumulado e agora? Mas a mente precisa apenas de poucos minutos para ela se reprogramar e trazer a razão na resposta. Se eu falasse que vou ficar em silêncio por alguns minutos enquanto alguém terminou a pergunta, você que está diante de uma entrevista que é importante vai sentir que ficou aquele silêncio de horas prolongadas. E acredite, não foi. Falar para você adapta o seu tempo de silêncio vai te causar mais agonia ainda. Então, tenha sempre um copo de água na mão durante a entrevista. Porque a pessoa vai falar, se eu ligasse para o seu chefe hoje, o que ele falaria sobre você? Você vai olhar para o copo, vai pegar ele e vai lentamente levar até a boca. Acompanhe o copo. Esse é o exato tempo que a sua mente precisa para reprogramar a resposta, centrar de novo e conseguir responder. Não façam reuniões sem água, não façam entrevistas sem água. Por quê? Reunião às vezes tem aquela quente que você quer falar, toma uma água antes. Deixa a tua mente reorganizar para trabalhar a forma, porque a forma de falar é importante. É aquela pergunta, talvez a mais popular, quando eu posso perguntar para o recrutador como está o processo? Eu aconselho, pessoalmente falando pelas minhas experiências, que precisa no final sim da entrevista você fazer um acordo com o entrevistador. Perguntar para ela quais as próximas etapas. Se ela responder, vou te dar uma resposta daqui 15 dias. Você marca na sua agenda, chegou o grande dia, ela não te ligou, espera mais alguns dias. E aí você pergunta, bom dia fulana, gostaria de saber como está o andamento do processo tal. E ela vai te responder, todo mundo sabe que tem bastante recrutador que ainda não responde, né? Então, por favor, é importante, siga uma lei universal, amar ao próximo. Então vamos amar o próximo emprego. Diga próximo e segue. Não fica olhando para aquele processo que não te respondeu. Às vezes é o momento de você agradecer por não fazer parte da empresa ou de repente tem a ver com a pessoa apenas e não com a empresa, mas ela representa a empresa. Segue para a próxima. Ou também que ela esteja num processo de contratação muito alto. RH tem metas a cumprir e a meta dela é a contratação.
e de repente tem outras questões acontecendo. A gente não sabe o que está acontecendo do outro lado da mesa. Da mesma forma que a gente pede empatia, a gente deve dar empatia para o outro lado. Não respondeu? Segue em frente. Se mais à frente ela entrar em contato com você, você avalia se retorna ou não para o processo. Combinados assim? Para finalizar, eu gostaria de deixar um recado que foi muito importante para o meu processo quando eu precisei procurar emprego, e acredito que muita gente desse lado está precisando desse conselho. É um conselho de coração a coração. A questão é, você tem alguém próximo de você que está procurando emprego. Como você pode ajudá-lo? Meu amigo, mandar todas as vagas que é divulgadas em todos os sites para o WhatsApp da pessoa não vai ajudar. Acredite, ela sabe quais são as fontes de vaga. O que você precisa fazer primeiro é perguntar: fulano, como eu posso te ajudar? Isso é muito importante. E você que está procurando emprego, por favor, quando alguém te perguntar isso, como eu posso ajudar, é canal aberto, aproveita e fala: olha, João, você não trabalha na empresa X? Você poderia verificar se não tem uma vaga na área tal. Ou verifique com seus contatos se não tem. Olha, eu estou procurando uma vaga na empresa Z. Será que você tem um contato dessa empresa para que eu possa me aproximar e saber se tem vagas lá? Utilize esse campo de abertura a seu favor. Então, uma dica dupla. Outro ponto que, pessoalmente, eu não gosto e durante meu processo de recolocação eu enfrentei muito. A pessoa sabe que eu estou desempregada e ela diz: mas Andressa, você é uma excelente profissional. Acredito que logo você vai se recolocar. Imagina eu, desempregada, recebendo uma notícia, uma frase dessa, né? Bate muito de frente. É uma frase que ela não produz efeito desse lado. Então, assim, é como se fosse que eu posso assistir Netflix e a vaga vai cair no meu colo. A vaga não vai cair no meu colo. Eu preciso lutar muito para conseguir ela. Então, por favor, evite esse tipo de frase ou julgar a pessoa dizendo que é frescura se ela chorar porque está desempregada. Estamos falando de uma situação de perda que é similar a uma morte de um ente querido. É momento de luto. Por favor, vamos respeitar a pessoa nesse processo. É muito importante. E quero voltar para você que está procurando um novo emprego, que esse processo ele vai ser muito de dedicação, de muito suor. Por quê? As vagas existem, elas não estão tão divulgadas. Você vai precisar correr muito atrás e Netflix, videogame, ligar para os amigos e sair, evita isso. Você vai utilizar esse momento sim para descontração, é importante, mas dedique-se. Tem horário de acordar, tem uma rotina, use indicadores para saber qual canal é melhor para você, qual está te dando mais retorno. Marque os nomes das entrevistas, as empresas que você deseja, porque a empresa está selecionando sim quem ela deseja para trabalhar lá dentro. Mas você, profissional, deve avaliar a empresa. Qualquer coisa não serve. Existem sites importantes de opinião sobre a empresa, no qual colaboradores colocam opinião de forma anônima. Atenção a esses sites, eles são importantes. Aquele comentário é verdadeiro. Bom, pessoal, meu tempo é curto, são apenas 20 minutos. Poderia falar com vocês durante um mês sobre esse assunto. Então, quero deixar meu canal aberto de comunicação com vocês. Está na hora de trabalhar um pouquinho o networking. Então, comece comigo que é mais fácil, que eu já dei abertura. Meus contatos estão aparecendo na tela para vocês, meu LinkedIn e meu e-mail. Fiquem à vontade para conversar, tirar dúvidas. De repente, quer saber um pouquinho mais sobre algum ponto que eu falei. Quero agradecer a presença de todos e agradecer também a oportunidade de estar nesse momento com vocês. Um grande abraço.